Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas de econometria 2. Hoje a gente vai falar sobre os modelos da família Arch-Garch. Okay? Então, bom, a gente sabe desde lá de econometria 1, né, que a ideia sempre é modelar a média condicional de uma variável aleatória, certo? A gente está sempre tentando explicar e prever, né, o valor esperado de y dado x, ou seja, a média condicional de y, né, condicionada aos valores de x. Tá? Esse caso de hoje, a gente não vai modelar a média, e sim a variância condicional, também chamada de volatilidade de uma variável. Tá? Então, tem diversas razões pelas quais a gente pode ter interesse para modelar e fazer a previsão da volatilidade, né? Isso daqui é muito usado no mercado financeiro, certo? Mas eu vou mostrar para vocês, o exemplo da aula prática vai ser trabalhando com preço, né? Preço de um produto agropecuário, certo? Então a gente pode querer analisar, né, se fosse no mercado financeiro, né? Ver o risco de manter um ativo ou o valor de uma opção, tentar prever intervalos de confiança. Em segundo lugar, prever intervalos de confiança podem variar no tempo, de modo que intervalos mais precisos podem ser obtidos se a gente modelar essa variância dos erros, e também porque a gente vai ter estimadores mais eficientes se a gente controlar essa heterocidasticidade que pode existir na série temporal. Só lembrando que a gente estava acostumado em econometria 1 a sempre tratar a heterocidasticidade como um problema de cross-section. Né? E aí agora a gente vai ver a questão da heterocidasticidade, que é essa volatilidade no final das contas, essa variância, né? Essa mudança da variância, ou essa variância não constante, é justamente a volatilidade ou a heterocidasticidade, né? A gente está entendendo, né, quando a gente está falando de resíduo, variância não constante do resíduo é a heterocidasticidade. Então, no caso, a gente vai ver aqui dentro de uma série temporal. Certo? Bom, então esses modelos Arch, têm esse nome porque eles são conhecidos como modelo de heterocidasticidade condicional autorregressivo. Tá? E aí eles são projetados especificamente para modelar e prever essas variâncias condicionais. Então o que a gente vai modelar é justamente essas variâncias. Né? Essa variância da variável dependente ela vai ser modelada em função dos valores passados, né? E de conjunto de variáveis independentes ou exógenas, também pode ter. Tá? Esses modelos foram feitos pelo Engel em 82, do conjunto de trabalhos de séries temporais dele que levou a ganhar um prêmio Nobel, né, de economia, né? E depois ainda tem outras contribuições de outros autores, né, criando outros modelos dessa mesma família, como o Garch. Tá? Então existe o modelo Arch, Garch, eGarch, Tarch, Garch multivariado. Tem um conjunto de tudo que a gente fala que é uma família de modelos desse tipo. Tá? Então esses modelos são amplamente utilizados na econometria, né? Principalmente na parte de séries temporais financeiras. Tá? O pessoal do mercado financeiro, bolsa de valores, gosta muito de trabalhar com esse tipo de modelagem. Ao desenvolver um modelo do tipo Arch, então a gente deve fornecer três especificações distintas. Então tem que ter uma para a equação da média condicional, uma para a variância condicional e uma outra especificação para a distribuição do erro condicional. Então são três especificações. Especificamente em séries financeiras, a variância do resíduo ele pode variar muito ao longo do tempo de uma maneira que depende de quão elevado tenha sido os erros no passado. E aí ele fala uma parte lá, quando a gente vai estudar os manuais, que ele fala o que a gente chama aqui de aglomeração, mas ele também você vai ver o termo de cluster, né? Cluster de erros grandes
e de pequenos, ou cluster de volatilidade, né? Grandes e pequenos, tá? Quando você tiver um agrupamento assim de vários pontos indicando uma variabilidade muito grande, um conjunto desses vai formar uma aglomeração, né? Às vezes eles são maiores, às vezes eles são menores. Então existe um tipo particular de heterocedasticidade, né, nos dados, em que a variância do erro da regressão vai depender da volatilidade dos erros no passado recente. Tá? E aí o Engel desenvolveu esse modelo ARCH para considerar esse tipo de heterocedasticidade. Então considere um modelo, aí está um modelo autorregressivo, né, de primeira ordem, e considere, além daquele modelo autorregressivo, uma outra equação que vai relacionar a variância do erro ao tamanho da volatilidade num período mais recente. Tá? Então é isso que é essa equação desse slide. Então a gente vai ter aqui este modelo que ele vai ter um termo de erro, certo? O εt. E a gente vai ter que esse εt defasado elevado ao quadrado, ele está aqui relacionado com uma outra variável, né? o sigma 2. Tá? Então essa equação aqui ela vai dizer que a variância do εt, né? Que é o erro daquela questão anterior, chamado do sigma 2, o sigma 2 é a variância, né, deste erro, ele vai ter dois componentes. O alfa 0, que é uma constante, e esse εt-1 ao quadrado, que vão ser as novidades do último período sobre a volatilidade. Tá? E aí, então, a gente vai chamar especificamente esse último termo, esse ET-1 ao quadrado, a gente vai chamar isso aí de termo ARCH. Tá? Esse daqui é o termo ARCH, o autorregressivo de primeira ordem. Se ET-1 ao quadrado. O resíduo ET, ele é heterocedástico e vai ser condicional ao ET-1. Quando a gente leva em consideração essa informação sobre essa heterocedasticidade condicional, então a gente vai ter as estimativas mais eficientes dos parâmetros. Aqui eu coloquei beta 1, beta 2, beta 3, mas na verdade aqui é do beta 1 e do beta 2. Certo? Do beta 1 e do beta 2, da constante e do termo de inclinação. Como a variância do erro na equação vai depender apenas da volatilidade do último período, que é a variância de ET, que é o sigma 2t, ele vai depender apenas do último período, do ET-1, então esse modelo é chamado de ARCH1. Tá? Seria um ARCH2 se ele também fosse aqui ET-2, ARCH3 se fosse ET-3, e assim sucessivamente. Certo? Bom, e aí vem a outra contribuição, né, que é o ARCH generalizado, também chamado de modelo GARCH. Esse daqui, na verdade, é uma generalização, desculpa. Né? Esse aqui é uma generalização. Né? A gente mostrou aqui como que era um ARCH1, isso daqui é um ARCH1, e eu posso ter um ARCH2, ARCH3, ARCH4, até um ARCH-P. Tá? Então, e aí a quantidade... a quantidade de números de volatilidade defasada vai definir o valor P do ARCH, certo? Muito bem. A série em nível tem a aparência de ter de maior variabilidade para valores mais altos da série. Teste de raiz unitária indica que não são estacionárias em nível. Tá? Isso daqui, no final das contas, é como é que você vai pensar para fazer as estimações. Se você tiver com uma série de mercado financeiro, você vai dar uma olhada na série, vai ver se tem períodos de maior variabilidade e menos de variabilidade, vai fazer os testes de raiz unitária para ver se é estacionária ou não. E em muitos casos eles preferem trabalhar com a série de retornos. Tá? Então você pega o log da série, diminui do log da série com uma defasagem e chama isso daí de retorno. Tá? E aí quando você observa a série de retornos, aí você vai conseguir
identificar se existe períodos de aglomeração de volatilidade ou de cluster de volatilidade, certo? E aí, então, faz as análises, né? E dá uma verificada, tem que verificar na questão de normalidade, de autocorrelação e assim sucessivamente, tá? É assim que vai fazer a estimação. Bom, esses modelos da família Arch, eles têm algumas características, tá? Para garantir que a variância seja positiva e a estacionalidade do modelo, então vai precisar de umas restrições. A primeira delas é que para a variância, a condição suficiente para a variância condicional ser positiva é que o alfa zero tem que ser maior que zero e os alfas p's eles também têm que ser maior ou igual a zero. Tá? E a condição necessária para que seja estacionária é que o somatório dos alfas seja menor do que 1. Então os alfas têm que ser positivos e eles têm que ser, o somatório deles tem que ser menor do que 1. Aí a gente vai garante essas duas condições, tá? Do modelo. O modelo tem algumas deficiências, né? Principalmente a questão de superestimar a volatilidade e tratar erros positivos e negativos da mesma forma, e não captar a simetria do impacto do retorno do erro sobre a volatilidade, tá? Então, porque na prática a gente sabe o seguinte: quando você tem o efeito manada, né? Quando você tem uma queda do preço de uma ação, o que as pessoas fazem? Todo mundo corre para vender, né? E quando as ações estão subindo, já não tem o mesmo efeito, ninguém corre para comprar, certo? Então, existe uma situação diferente, né? Quando o preço das ações sobe ou desce. Mas o modelo ele não consegue pegar esse tipo de situação, tá? Ele não consegue ver essas assimetrias, tá? Trata mais ou menos da mesma coisa. Aí, finalmente, a gente chegou na questão do modelo Arch generalizado, né, chamado de Garch, né, que foi definido pelo Boleslav em 1986. A literatura sugere que se estime um modelo Garch quando o Arch for maior do que 3. Tá? Porque se você escolher um Arch 1, 2, o P igual a 1, 2 ou 3, então poderia ser estimado. Aí depois disso ele vai ficando não muito parcimonioso. E aí talvez seja mais interessante fazer um modelo Garch. Tá? O Garch vai considerar a variância condicional como função dos erros passados ao quadrado e os valores defasados da variância condicional. Tá aí como é que ele é definido, né? Qual que é a diferença aqui? É basicamente que você vai ter as defasagens do sigma do sigma 2, exatamente. Então essa equação vai modelar a variância e ela é função da constante, que a gente está chamando aqui de ômega, da volatilidade no período anterior, está escrito folha no período anterior, que é o termo Arch, que é o T menos I ao quadrado, e o termo Garch, né, que é a variância prevista no último período, tá? Que é o sigma 2 T menos J. Certo? O 1, um Garch 1, né, refere-se à presença de um termo Garch autorregressivo de primeira ordem e um termo Arch de média móvel de primeira ordem. Tá? Então, quando vocês virem assim um Garch 1, significa que você tem um termo Arch e um termo Garch. O modelo Arch comum é um caso especial, né, de um Garch, em que não há variações de previsão defasadas na equação de variância condicional. Então, um Arch, na verdade, um Arch 1, ele é, na verdade, um Garch 01. Certo? Essa especificação é frequentemente interpretada em um contexto financeiro, onde o agente prediz a variação deste período formando uma média ponderada de uma média de longo prazo, que é a constante, a variância prevista do último período, que é o termo Garch, e a informação sobre a volatilidade observada no período anterior, que é o termo Arch. Tá?
Se o retorno do ativo for inesperadamente grande, no sentido ascendente ou descendente, o agente aumentará a estimativa da variância para o próximo período. Este modelo também é consistente com a aglomeração, né, o cluster de volatilidade, muitas vezes visto em dados de retornos financeiros, onde grandes mudanças nos retornos são seguidas por outras grandes mudanças. Modelos Garch de ordem mais alta, né, eles podem ser estimados, escolhendo tanto o Q ou P maior do que 1, mas na prática, o que tem acontecido é que o Garch 2.2 é o mais modelado. Tá? O Garch 1.1 tem se mostrado muito útil para retornos financeiros, mas na prática o Garch 2.2 é o que acaba sendo mais estimado. Tá? Mais do que isso a gente não encontra. Bom, esses modelos são modelos, eu acho efetivamente muito interessantes, e quando a gente estiver fazendo a aula prática e aí vendo as coisas como é que vão acontecendo, vocês vão entender. Não são modelos que a gente interpreta também os parâmetros, né? Existe essa possibilidade de interpretação, mas para mim o que eu acho mais interessante é justamente pegar a questão da volatilidade, certo? De observar a volatilidade. Então é isso que a gente vai mostrar na aula prática. Ok? Muito bem. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.